Meus amados, a paz do Senhor Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitando a ocasião que estamos em pé. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Aleluia, que bênção estar aqui, né? Que maravilha, pastor Cirso, muito obrigado pelo convite, pastor Joabe, nossos amigos, sempre é um prazer estar aqui com vocês, me honram com esse convite maravilhoso. Eu gosto muito dos cultos aqui da AD Sara, é uma liturgia leve, solta, né? Não é aquela coisa engessada, aquela coisa mecanizada, então é muito bom estar aqui com os irmãos. Os demais companheiros que aqui estão, o irmão Eliseu, nosso amigo, a sua esposa, os obreiros que estão aqui também, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer estar aqui essa noite. E o tema é sugestivo, né? Falar sobre intimidade com Deus. Eu quero, nessa noite, trazer um personagem bíblico que, com certeza, no Antigo Testamento foi um dos homens que teve uma grande intimidade com Deus. E ele fez uma coisa que, ao longo da mensagem, nós vamos descobrir o que foi, que nenhum outro homem fez. Nos 1.600 anos de história bíblica, nos 40 escritores, só ele fez isso. E nós vamos descobrir por quê e o que ele fez. Capítulo 18, o verso é o de número 30, apenas o 30 para a nossa meditação. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, o verso é o de número 30. Todos acharam? Amém, meus amados? Diz assim, escrito está: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava, o altar estava quebrado. Sente-se, por gentileza. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre o leão dos profetas do Antigo Testamento, o homem do ministério de fogo, de espada, o profeta Elias. Meus amados e queridos irmãos, reunidos aqui nesta noite, o ministério do profeta Elias, ele foi um ministério de uma trajetória, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Ele foi um ministério de uma trajetória muito difícil. Porque o momento em que Deus levantou o profeta Elias foi um momento muito complicado, muito difícil, muito calamitoso, em que a nação de Israel estava vivenciando. E se nessa noite nós tivéssemos tempo hábil para convidar os irmãos para pensar e pegar, quem sabe, um pedaço de papel, um caderno e uma caneta, e a gente fazer uma classificação de reis que se levantaram sobre a nação de Israel, nós iríamos ver que Acabe e a sua primeira dama, Jezabel, eles iriam encabeçar essa lista de um dos piores governos que Israel teve na sua trajetória como nação. E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu porque Acabe contrariou o Senhor Deus e tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E esse casal, quando se uniram, eles resolveram fazer de praxe, assim, tudo o que era desagradável, tudo o que era detestável, tudo o que era abominável. Acabe e Jezabel faziam só para desagradar ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer, olhe para mim aqui por favor, que Israel agora começa a passar por uma situação complicada, semelhante ao que o nosso país está vivenciando neste momento. Israel começa a viver sistemas falidos e fracassados. Israel começa a viver a bancarrotas, está se quebrando. Em algumas áreas em Israel está se vivendo, então, esse sistema totalmente falido e fracassado. O primeiro sistema de Israel que estava quebrado era o próprio sistema de governo de Acabe, porque a Bíblia vai dizer que havia 850 famílias que comiam dos cofres públicos daquela época, comiam do dinheiro do povo, porque os 450 profetas de Baal,
e os 400 profetas de Aserá, que é o feminino de Baal, que é a esposa de Baal, comiam na mesa de Jezabel, recebiam para profetizar prosperidade à nação. Ainda que a nação de Israel não estava agradando a Deus, ainda que a vida do povo não agradava a Deus, ainda que a vida do monarca não estava no centro da vontade, da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, mas os pseudos profetas, os profetas de Baal e os profetas de Aserá, por receber dinheiro, por receber propinas para profetizar, eles diziam que estavam tudo bem, que a nação de Israel estava nas mil maravilhas, que Deus estava contente, felicíssimo com a vida de Acabe e com a vida de Jezabel, que Deus ia entregar nas mãos de Acabe e Jezabel todos aqueles que se levantassem contra eles, que Deus ia entregar os seus inimigos nas suas mãos, que Deus ia fazer proeza através deles, enquanto que Deus não estava falando nada disso, enquanto que Deus estava completamente desapontado com a vida de Acabe e com a vida de Jezabel. Eu abro um parênteses aqui, meus amados, vem comigo, para nós refletirmos aqui, fazer uma reflexão, se não é semelhante os dias que nós estamos vivendo, que os pseudos profetas, eles assumem as nossas tribunas, os nossos púlpitos, só para profetizar prosperidade, ainda que as pessoas não estão vivendo segundo aquilo que Deus quer que elas vivam, ainda que as pessoas não estão trilhando o caminho que Deus quer que elas trilhem, mas os pseudos profetas, os profetas de aluguel, que estão profetizando prosperidade, ainda que Deus está querendo mais do que isso, Deus está querendo o conserto, Deus está querendo o quebrantamento, Deus está querendo entrega, Deus está querendo que a gente rasgue o coração, mude de caminho, mude de direção, que haja arrependimento, que haja confissão de pecado na nossa vida, para que a gente venha experimentar um verdadeiro avivamento. Mas os profetas de aluguéis, porque estão pregando para fazer agenda, porque estão pregando por causa de um cachê, porque estão pregando para voltar o ano que vem, eles estão dizendo: vai nessa, porque Deus é contigo, continue assim, porque está tudo bem contigo, Deus vai fazer chover na tua horta, hoje tu estás na plateia e amanhã tu estarás no palco, nem é mais púlpito, nem é mais altar, agora é palco. As músicas que mais sobressaem no nosso meio são músicas vingativas, músicas que diz que quando eu passei na prova tu não me ajudou, mas quando eu estiver na bênção tu vai se arrepender, porque eu vou estar no palco e tu vai estar na plateia me aplaudindo e vai ter que me engolir. Na verdade, a essência do evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus vai ensinar que se o teu inimigo tiver fome, tu deve dar de comer para ele, se ele tiver sede, tu deve dar de beber para ele, porque fazendo assim amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Nós estamos vivendo um período de distorção do evangelho, de distorção da verdadeira teologia, de distorção da verdadeira pregação cristocêntrica. Nós estamos com um monte de pregadores irresponsáveis, meninos que não têm maturidade, que estão jogando chave de casa, chave de carro, chave de bênção, enquanto Deus está querendo de nós que nós colocamos a boca no pó e venhamos ter intimidade com Ele. Aleluia, você pode dizer amém? Aleluia. Poucos são aqueles que se levantam para dizer: coloque a tua casa em ordem, porque eu quero abençoar o teu lar. Volte a me buscar como tu me buscavas. Olá, andova surimicanda labacheias. Comece a jejuar como tu fazias. Ore nas madrugadas como tu oravas. E eu te mostrava visões, te mostrava sonhos, te mostrava pessoas que tu deverias orar, interceder e visitar. Muito pouco nós temos pessoas e pregadores que estão pregando sobre isso. E os profetas de Baal estavam profetizando prosperidade, enquanto Deus queria arrependimento. Aleluia.
enquanto Deus queria que o povo se voltasse para Ele, enquanto que Deus queria que o povo sentisse o pulsar de Deus na sua alma. Oh, aleluia! Enquanto que Deus queria que o povo sentisse o calor de Deus na sua face, enquanto Deus queria que o povo quebrasse os seus ídolos. Irmãos, eu quero que você levante a sua mão direita. Eu não sou pregador de estar mandando levantar a mão, mas eu quero que você levante a mão, porque eu vou profetizar. Diga para Deus no íntimo da sua alma, diga: Deus, levante profetas nesses últimos dias, porque de pregador nós estamos por aqui, irmãos. Pregador prega o que a igreja, oh glória, o que a igreja quer ouvir. Pregador prega para massagear ego e ouvido da plateia, do auditório. Profeta prega o que a igreja precisa ouvir e o que Deus quer falar. Oh, aleluia! O pregador, quando termina de pregar, ele ganha aplausos, as pessoas querem autógrafos dele, querem bater foto, querem colocar no YouTube, querem colocar no Facebook. O profeta, quando terminava de profetizar, ele ia para a lama, para o calabouço, para o cepo, mas a mensagem de Deus era anunciada ao seu povo. Diga: Deus, levante profetas, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Bendito seja o seu nome. Baixa só o tom do teclado aí, por favor. A nação de Israel estava a bancarrotas, porque havia corrupção no governo de Acabe. A corrupção não é algo dos nossos governantes atuais, não é algo dos nossos políticos odiernos. A corrupção estava inserida no governo de Acabe. O segundo sistema que estava quebrado em Israel por causa do tempo era o próprio sistema político de Israel. Segundo alguns historiadores, diz que havia uma guerra entre o povo e os próprios partidos que se levantavam em Israel. Partidos que eram contra o governo, partidos que eram a favor ao governo, e pessoas que estavam neutras nessa história. E a Bíblia vai dizer que agora o próprio Elias está dizendo que no cunho religioso o povo está cocheando entre dois pensamentos. O povo está dividido. E um dia, irmãos, o maior homem que passou por esta terra, oh glória, maior filósofo, pensador, formador de opinião, ele passou por essa terra e deixou uma palavra que está na ordem do absoluto. Ele disse assim: o meu e o teu Senhor Jesus, que um reino dividido ele não pode subsistir. Um reino dividido não vai prosperar. Uma família dividida não vai prosperar. Uma igreja dividida nunca vai prosperar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está extremamente ligado à unidade do corpo de Cristo. O derramamento do Espírito, o ambiente do Pentecostes, da presença de Deus, está atrelado de forma inseparável à unidade do corpo de Cristo. Unidade não é a gente pensar todo mundo igual, porque isso não existe. Unidade não é a gente se vestir todo mundo igual, porque isso também não existe. Eu preguei em uma igreja lá no Rio Grande do Sul, pastores, que todos os homens tinham que pentear o cabelo igual o pastor, para mostrar união. O cabelo dele era parecido com o meu, assim, bem preto e do lado, assim, repartido do lado. As mulheres tinham que fazer um coque aqui atrás, igual a esposa dele, para demonstrar união no corpo. Isso não é unidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos indivíduos. O que é isso, pastor? É a qualidade de sermos únicos e especiais no universo. Só existe um Clésio no universo. Existem outros Clésios, mas com a minha impressão digital, com a minha íris, só eu tenho. E isso que é legal, e isso que é bacana. Sabe por quê? Porque a gente pensa diferente, se veste diferente, tem opiniões diferentes, e isso, mesmo sendo assim, nós podemos ter unidade. Sabe por quê? Porque unidade, como já falei e repito, não é pensar igual, não é se vestir igual. Unidade, apesar de que nós temos diferenças, mas nós olhamos para um bem comum, ó glória, que é a cruz de Cristo, que é o Calvário,
que é o reino de Deus. Quando a igreja, com todas as suas diferenças, ela consegue olhar para o reino de Deus, Deus tem livre curso para operar no seu meio, oh glória. Deus tem livre acesso para derramar a sua glória. Deus tem livre acesso para batizar, renovar, levantar, curar, capacitar e abençoar, porque há unidade no corpo, porque o povo está unido. Se não, perceba, lá no Pentecostes, o povo está todo reunido. Eles estão brigando, sim ou não? Lá no Pentecostes, os irmãos sabem falar? Amém? Vamos lá? Olha só, eles estavam brigando, sim ou não? Eles estavam disputando quem é que cantava melhor, sim ou não? Quem pregava melhor? Quem ficou no lugar de Jesus? O Pedro se levantou e disse assim: ó, gente, o negócio é o seguinte, ele entregou a chave para mim, o negócio aqui é comigo. Ele estava falando isso. A Bíblia diz que eles estavam todos unidos, reunidos e unânimes no mesmo lugar. E o que eles estavam fazendo, pastor? Eles estavam orando. Escute, eles estavam buscando a Deus. Eles estavam com a boca no pó. Eles estavam clamando. Eles estavam pedindo. Para que eles queriam o Consolador? Para que eles queriam o poder do Espírito? Para falar mais em língua do que os outros, para ser mais espiritual do que o outro, para pregar mais do que o outro. Não, a oração deles era uma só: Senhor, envia-nos o Consolador, porque sozinho nós não vamos conseguir. E se o Senhor enviar o Consolador, nós vamos nos unir e ganhar este mundo para ti, ó Senhor. Oh glória a Deus. Eles estão unidos, e a Bíblia vai dizer em Atos que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo só vai se manifestar em uma igreja aonde há unidade, aonde não há farpas, aonde não há frestas, aonde não há arestas, aonde não há individualidade, aonde não há facção, aonde não há muro de isolamento, aonde as pessoas conseguem se olhar uma nos olhos da outra, conseguem se abraçar, mesmo com as suas diferenças de opinião, mesmo com as suas diferenças de pensamentos, mas elas conseguem se amar. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, eu preciso dizer o que Jesus está me dizendo aqui. Deus pode rasgar este teto esta noite e mandar a maior apoteose do Espírito, que os crentes mais tradicionais aqui esta noite comecem a pular e plantar bananeira. Mas se você não conseguir olhar no olho do teu irmão, se você não conseguir amar o teu irmão, se você não conseguir abraçar o teu irmão, você vai sair daqui vazio e frio da mesma maneira que entrou, porque o Espírito Santo só enche coração de quem ama. Dá para dar um glória a Deus ou está pesado o negócio? Deus só enche o coração de quem ama o seu próximo. Irmãos, nós precisamos urgentemente fazer com que Cristo seja o centro da nossa igreja, dos nossos cultos, dos nossos departamentos. Nós precisamos destronar, e eu estou falando que o Espírito está me mandando falar aqui esta noite. Nós precisamos destronar alguns reizinhos que se levantam no nosso meio, que dizendo, coloca um cordão de isolamento naquele grupinho dele, e diz assim: aqui é o seguinte, aqui ninguém manda, aqui ninguém faz, aqui quem manda sou eu que faço, ninguém mete a colher, ninguém pode opinar, porque aqui é eu faço e desfaço. Se eu não vi, o pastor já sabe que o negócio não funciona mesmo, então tem que deixar comigo o negócio, porque se eu não vi, o culto não funciona, não acontece, nem Deus opera. Coitado de nós, irmãos, coitado
coitado de nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Deus dá um espirro e salta 10 melhor do que eu, porque Deus é soberano. Deus levanta quem Ele quer, capacita quem Ele quer. Ele ainda detém o controle da sua obra na terra. Você pode glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos destronar alguns reis. Oh, Ramala, séria. E colocar, entronizar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que deve brilhar aqui esta noite é Jesus. Que nós venhamos desaparecer e sumir, e que a cabeça que é Cristo venha aparecer no nosso meio. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Bendito seja o seu nome. O sistema político estava quebrado, o sistema de governo também, e o sistema de justiça social de Israel estava quebrado. Diz que quando tem a seca de 3 anos e meio, diz que Acabe chama os seus serviçais e diz assim: vocês vão nos pastos, nos vales, e procuram ervas amargas, e tragam, para que nós pelo menos conservamos as mulas e os cavalos, os animais de montarias vivos, porque a fome era extrema. Escute, irmãos, lá em Samaria, as crianças estavam morrendo desnutridas, as crianças estavam sendo dizimadas pela fome, pela seca, e o Acabe estava preocupado com as suas mulas e com os seus cavalos. Aleluia, aleluia. Hoje muita gente vive na ideologia de Acabe, está muito mais interessado nas suas mulas e nos seus cavalos do que no reino de Deus. As mulas e os cavalos são os meus ideais, são os meus projetos, alienados da vontade de Deus. É o meu querer, do meu eu, da minha carne, alienados da vontade de Deus. E Deus nesta noite, aleluia, traz ao meu coração uma revelação profética a dizer para você: Deus não te chamou para correr atrás de mulas. Deus não te chamou para correr atrás dos seus cavalos. Deus te chamou para frutificar no reino de Deus e para tu ser uma bênção no reino de Deus. Deixa os teus sonhos, os teus projetos na mão de Deus, e você vai ver como eles serão estabelecidos. Tem muita gente frustrada no ministério, tem muita gente frustrada na igreja, porque construiu um sonho, um projeto, um ideal alienado da vontade de Deus. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite: levanta a mão, porque eu vou profetizar. Se você entrar dentro dos modos operantes de Deus, se você entrar dentro da agenda de Deus, se você entrar dentro da vontade de Deus, Deus vai realizar o teu sonho segundo a vontade dele, e o nome dele será glorificado na tua vida. Se você acredita nisso, aplauda Jesus para a glória do nome dele. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Interessante é que o sistema que estava mais arruinado em Israel, irmãos, não era o sistema político, não era o sistema de governo, e não era o sistema de justiça social. O sistema que estava mais quebrado em Israel era o sistema religioso, que o povo está agora vivendo numa dubiedade espiritual. O povo agora está cocheando entre 2 pensamentos. Você sabe o que é cochear? Vem de coxo. E você sabe o que é um coxo? O coxo é alguém que tem uma deficiência física. O coxo não é o paralítico. O paralítico é aquele que não consegue se locomover. Eu só vou dar um exemplo aqui, mas não estou imitando ninguém. O coxo é aquele que ele manca ou manqueja para um lado ou para o outro. Ou ele pende para um lado, ou ele pende para o outro. Por isso que o profeta está dizendo assim: vocês estão cocheando entre 2 pensamentos. Ora, o povo se inclinava a Baal, o Deus de Jezabel, o Deus fenício. Ora servia a Baal, ora oferecia sacrifício a Baal, ora adorava Baal, e ora adorava a Deus, ora adorava Yahvé, o Deus dos seus pais. Olha só, um povo que
que foi chamado por Deus para ser a nação sacerdotal da terra, para anunciar as virtudes de Deus às outras nações. Um povo que viu milagres que nós nunca vamos ver na nossa vida. Só de relance, assim, só para a gente relembrar. 430 anos de escravo, Deus levanta Moisés, o libertador, vem as pragas, humilha Faraó, os egípcios, e o povo de Israel sai. Faraó sai atrás do povo. Quando o povo chega diante do Mar Vermelho, atrás vem o exército de Faraó, na frente está o mar, ao lado é 2.600 metros de montanha. Eu estive no Mar Vermelho, e de repente o povo começa a murmurar: e agora nós vamos morrer. Moisés ora a Deus, Deus faz soprar um vento, abre uma avenida no meio do mar, para o povo passar a pés enxutos. Quando o povo passa, o exército egípcio entra atrás, Deus fecha o mar e mata Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros, porque o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus provedor. Quando o povo passa ao outro lado do mar, chega numa região chamada Mara. A palavra Mara no hebraico significa amarga, porque as águas, os poços de Mara eram amargos. Diz a Bíblia que o povo volta a murmurar. Moisés ora a Deus e Deus diz: pega um lenho, pega um pedaço de madeira, joga na água. As águas se tornaram potáveis para 2 milhões de pessoas beberem, porque o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de poder. A Bíblia diz que quando o povo chega ao pé do Monte Sinai, o próprio Deus prega para eles. Deus desce no cume do monte, o monte começa a tremer e fumegar, relâmpagos, som de buzinas, e a voz de Deus ecoa dentro da nuvem. O povo fica com medo de Deus e diz: Moisés, fala tu com Deus, porque se nós falarmos com Deus, nós vamos morrer. A Bíblia diz que o povo agora, depois de ouvir as instruções de Deus, ainda começa a murmurar, dizendo que agora lá no Egito tinha pão, tinha carne, tinha pepino, tinha cebola em abundância. Mentira, eles eram escravos lá no Egito, tinha um feitor que era Faraó, que estava maltratando eles, mas eles começam a relembrar do Egito e dizem: nós queremos pães, nós queremos comer pães. E diz que Deus mandou no cair do orvalho, no amanhecer, oh glória, uma coisa miúda, uma coisa que os sábios judeus dizem que tinha cheiro de baunilha, e eles ali podiam fazer pães. Lá no deserto não tem padaria, não tem mercearia, não tem supermercado, mas Deus abre a padaria celestial. Era pão na segunda, pão na terça, pão na quarta, pão na quinta, na sexta Deus dava pão em dobro, para que no sábado o povo não viesse trabalhar. Quando o povo enjoou do pão, ele disse: nós queremos carne, porque lá no Egito a gente tinha carne também. E Deus ouve a oração de Moisés e faz soprar um vento oriental e traz codornizes, aves pequenas e migratórias, pequeninas, mas muito boas de comer. Eu já comi também, inclusive. E diz que essas codornizes começam a vir ao arraial de Israel. Segundo alguns entendidos, diz que por ser aves pequenas, migratórias, elas voavam apenas 50 quilômetros o máximo, mas segundo alguns estudiosos, com o vento que Deus soprou, elas voaram mais de 300 quilômetros para chegar na mesa do povo de Israel, porque o nosso Deus é provedor, o nosso Deus é Deus de milagres. A Bíblia vai dizer que em 40 anos, oh glória, a roupa não envelheceu no corpo e nem o calçado nos pés. Eu vou dar uma aumentada, uma forçada no texto aqui. Eu imagino que se o pé crescia, o sapato crescia também. Se o corpo crescia, a roupa crescia também, porque o nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus provedor, oh glória. Quantos acreditam nesse Deus de milagres? Quando eles chegam no Jordão, e Ardém, aquele que desce ou descedor, não dá para abrir o Jordão no meio, como Deus fez no Mar Vermelho. Agora tem que parar o curso do Jordão, porque ele desce, é o descedor. Então ele segura, de um lado tem uma montanha de águas, do outro lado está seco, e o povo passa no meio do Jordão. É milagre ou não é, irmãos? Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas o meu tempo está acabando. É milagres ou não é?
Tem irmãos aqui que vai orar e de repente está orando ali e de repente alguém passa atrás dele, ele vê um vulto, já disse que viu um anjo, vem para o círculo de oração contar, eu vi um anjo passar nas minhas costas. Irmãos, o que Israel viu a gente nunca vai ver, porque lá no deserto faz até 65 graus Celsius, mas não tem problema, Deus manda uma coluna de nuvens, oh aleluia, para guiar e para fazer sombra para o povo. À noite no deserto desce para 0 grau, mas não tem problema, tem uma coluna de fogo para alumiar e para aquecer o povo, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Agora eu pergunto para os senhores que estão aqui: é possível alguém ver tantos milagres, tantos prodígios e se desviar da presença de Deus? É possível? Alguém que está nas drogas, no álcool. Eu já vi, irmãos, nesses poucos anos de ministério, quando eu trabalhei ali no Vida Jovem de diretor, 2 anos ali, eu vi um camarada que estava no estado terminal do HIV e caiu os pelos do corpo dele, ele ser curado, e Deus dizia assim: ó, eu estou trocando o teu sangue. Ele fazer o exame aqui na Sara e ele está curado, estava curado. Sabe onde é que ele está hoje? Se ele não se arrependeu, está no inferno, porque se desviou, voltou para a cachaça, voltou para a droga. Eu vi gente mudo falar, dizer Jesus é bom, e o culto acabar quase meia-noite ali, porque o mudo falou, e ele voltar para o mundo novamente. Eu já vi gente sendo curada do câncer, eu já vi pessoas sendo libertas das drogas e voltar novamente para a lata do lixo. Sabe por quê, irmãos? Porque milagres é muito bom. Nós somos pentecostais, milagres é coisa linda de se ver. É por isso que a nossa igreja não trabalha só em cima de milagres, porque o milagre é bom, mas ele não é suficiente para a salvação. Milagre não salva ninguém. Tem gente que vai ser curado, foi curado e pode perder a sua salvação. Por isso que Jesus disse: é melhor que tu venha sem um olho, sem um braço, sem uma mão, mas que tu venha para dentro do reino dos céus. Oh aleluia, glória a Deus. Milagre, manifestações externas não salva ninguém. O que salva, pastor? O que salva é a palavra de Deus. O que salva é guardar a palavra. Quem ama a palavra, quem vive a palavra, quem está arraigado à palavra, quem obedece à palavra, esse tem lugar garantido nos céus. Oh glória! Ah, mas o senhor não me conhece. Não lhe conheço. Eu sou aqui um dos baluartes aqui da Sara. Eu tenho experiência com Deus. Eu já vi anjo de 1, de 2, de 3, de 6 asas aqui nessa igreja. Eu já vi bola de fogo correr nesse corredor. Eu já vi anjo, já vi demônio, já vi isso. Não importa, irmão. Se você não obedecer a palavra, não vai para o céu de jeito nenhum. É a palavra que te garante a entrada no céu. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o antídoto contra o pecado, a palavra é o escudo contra o pecado, a palavra é a firmeza nos teus pés que vai te levar até os céus de glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Jesus aqui esta noite. Quem está sentindo, me ajuda o pregador e dá um glória a Deus aí. Oh glória, aleluia. O povo agora está completamente dividido, porque viu milagres, mas esqueceu deles. Você sabe o que aconteceu com Israel, irmãos? Sabe, pastor? O que aconteceu com Israel é que quando Acabe casa com Jezabel, traz a cultura dos sidônios para dentro de Israel. E Jezabel vai dizer assim para Acabe: eu não estou gostando desse ambiente aqui. Por que é que só glorifica o teu Deus? Por que não glorifica o meu? Jezabel dava uma passadinha aqui nas ruas de Samaria, ia tentar influenciar alguém. As pessoas estavam lá: glória a Yahvé, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Deus, Criador, Rei do Universo. Oh glória! Tenho que fazer alguma coisa para esse povo parar de adorar esse Deus. O que é que eu vou fazer? Aí Satanás veio no coração dela e disse: é fácil. 2 coisas só tu farás, e o povo vai ficar completamente dividido. Vai entrar no templo e não vai saber a qual Deus deve glorificar. Qual é? Desce lá, isso é só uma conjectura minha. Desce lá
no ferreiro de Samaria, manda fazer uma espada, mas daquelas boas, de 2 fios, coloca na mão dos profetas de Baal e manda ele sair pelas ruas. Onde tiver um profeta que profetize no nome do Senhor, arranca a cabeça dele, mata ele, porque sem profecia a igreja se corrompe. Aleluia. Mata os profetas, porque se não tiver exposição da palavra, se não tiver ensino da palavra, se não tiver a verdadeira profecia, sem dolo, sem engano, o povo se corrompe. Não é os dias que nós estamos vivendo, irmãos? Não é os dias que nós estamos vivendo? Dias de os pregoeiros da teologia da prosperidade, dos pregadores do triunfalismo. Tu vai vencer, tu vai vencer, tu vai vencer. Coloca Deus na parede. Tem uma certa igreja aí que eles fazem o tribunal. O pastor é o juiz e eles colocam Deus na parede, colocam Deus no tribunal e dizem: hoje tu tem que julgar a minha causa, como se Deus fosse um empregado nosso. Como se Deus estivesse ao nosso serviço. Como se Deus, ele precisasse de nós, irmãos. Se você viver, nascer, morrer e não der glória a Deus, Deus continua sendo Deus a mesma coisa. Se você nessa noite diz assim: eu não gosto desse negócio aí de dar glória a Deus e aleluia, eu não gosto. Se você não gosta, você está bem desqualificado para entrar no céu. Porque lá no céu a Bíblia diz que tem 24 anciões que eles tiram a coroa da cabeça e jogam nos pés de Deus e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se você não der glória a Deus, a Bíblia diz que tem milhares de milhares de milhares de anjos que dizem: santo, santo. Vamos ensaiar então, vamos lá? Santo, vamos, mais alto, levanta a mão e diga: santo. Uralá, si, candou, manácia, diga: santo. Mais alto, irmão. Santo. Vai, alto. Santo, 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 santo. Mais alto. Aleluia. Deus está nos chamando para adorar Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. Ulei andora macandore mandarabacachara mandobia seriando. Levante a sua mão ao céu, porque Jesus diz para mim que Ele está no meio deste povo agora. Ele está passeando no meio deste povo agora. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando aqueles que não se prostram a Baal, que ainda não se venderam para este mundo, que ainda não se venderam para esse sistema maligno e fomentado por Satanás. Deus está à procura de adoradores. Aonde tem um adorador, aqui tem glória a Deus, tem língua estranha, tem lágrimas de gratidão. Bendito seja o seu nome. Aleluia! Aleluia! Mata os profetas! Oh, glória! Já matei Satanás, mas ainda tem alguns que dão glória a Deus. Plano 2: volta lá no ferreiro, manda fazer uma marreta daquela de 12 quilos e passa por Samaria, e onde tiver um altar levantado ao Deus de Israel, destrói, quebra, derruba e levanta um poste ídolo a Baal, porque sem altar não tem sacrifício, sem altar não tem glória a Deus, sem altar não tem fogo. Deus manda eu lhes dizer nesta noite: se tiver altar levantado neste lugar, fogo Deus tem para dar e para vender. Aonde tem altar levantado aqui, há labaredas de fogo de Jeová descendo agora, porque fogo Deus tem. Aleluia.
Pastor, não sinto nada. É porque o teu altar está quebrado. O teu altar está em ruínas. O teu altar só está em cinzas. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite: hoje é noite de a gente restaurar o nosso altar e restaurar a intimidade com o nosso papai. Oh glória! Irmãos, estão vendendo um conceito errado de altar. Tem gente que acha que o altar é só lugar da chave de carro, da chave da casa, da garrafa d'água ungida, da foto, da camisa. Não, não, não. Altar é lugar de morte. O altar é lugar de sacrifício. Pergunta para o cordeirinho que era morto no dia da expiação o que significava altar para ele. Ele sabia que quando chegasse lá ele tinha que morrer. E nós também, para ver a glória de Deus, nós temos que morrer nesta noite para que o Espírito viva em nós. Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Deus nesta noite está dizendo: deixa morrer a tua ideologia, deixa morrer o teu achismo, deixa morrer a tua arrogância, deixa morrer a tua prepotência, e deixa a glória de Deus descer sobre o teu altar nesta noite. Oh, quanto sente Jesus aqui pode adorá-lo nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Altar derribado, profetas mortos, povo desviado. Profetas mortos, altar quebrado, povo desviado. Povo fora da direção de Deus. E agora eu tenho algo de Deus para falar para você. Estou quase acabando. Quando a nação de Israel estava resvalando ao caos, quando a nação de Israel estava se quebrando por completo, como o nosso país, como a nossa nação, como as nossas igrejas evangélicas, Deus levanta um homem. No sentido genérico, Deus levanta um homem, mas pode levantar uma mulher também aqui esta noite. E sabe qual é o nome desse homem? Elias. Elias significa o seu nome: o Senhor é Deus. O povo estava se inclinando a Baal, que era o Deus fenício, o Deus da fertilidade. Elias vem e diz: ei gente, olhe para mim, Deus me enviou, o meu nome é Elias, o Senhor é Deus. Ele deve ser adorado, venerado, bendito no nosso meio. Levante a sua mão que eu vou profetizar agora. O mesmo Deus, não baixa a mão, o mesmo Deus que levantou Elias é o mesmo Deus que quer te levantar como profeta para esta geração. Sabe por quê, pastor? Porque, olha só, Elias, a Bíblia não dá a sua árvore genealógica. A Bíblia não diz quem é o pai de Elias, quem é a mãe de Elias, quem era parente de Elias. Só diz que ele é um tisbita, morador das montanhas de Gileade. Mas era um homem que foi chamado por Deus. Oh glória, se Deus mandar você se levantar nesta noite como profeta, te levante, porque Deus quer te usar para salgar essa geração apodrecida pelo pecado. Bendito seja Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos aqui são mega milionários? Ando de Ferrari aqui na Sara, de BMW. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém aqui atrás? Opa, tem alguém? Olha só, quantos aqui tem muito dinheiro, assim, que faz de colchão para dormir? Tem alguém? Tem alguém aqui nesta noite que é mega famoso, que tem 2 milhões de seguidores no Twitter, no Facebook? Tem alguém que está no outdoor, que está na mídia, que está em evidência? Não tem ninguém, né? Nós somos todos iguais. Então Elias também era igual a você. Ele não tinha pedigree, ele não tinha fama, ele não estava nos outdoor, mas ele foi chamado por Deus para ser profeta para aquela geração. Oh glória, nesta noite Deus está te chamando e está dizendo: não importa se tu é influente ou se tu não és, se tu é rico ou se tu és pobre, se tu é analfabeto ou tu és doutorado, mestrado, PhD, eu quero te levantar, e se tu te colocar de pé, eu vou te levantar como profeta para esta geração. Elias não tem dinheiro, Elias não tem fama, e eu acabo aqui. Elias não tem pedigree, mas Elias tinha uma coisa que eu e você temos que ter para ser usados por Deus. Pergunta para mim o que é.
Vamos lá. Elias tinha intimidade com Deus no campo espiritual. 1.600 anos de história bíblica, como falei no início. 40 escritores escreveram essas sagradas escrituras, mas nenhum ousou a profetizar no próprio nome, mas Elias o fez. Olhe para mim. Elias chega, coloca o dedo no nariz de Acabe e diz assim: não vai mais chover, segundo a palavra de Deus. É isso? Não vai mais chover aqui, segundo a minha palavra. Aí você vai dizer assim: pastor Clésio, mas esse homem é exaltadão, ele é arrogante, ele é prepotente. Não, ele tem intimidade com Deus. Quando ele diz assim: não vai mais chover segundo a minha palavra, Deus se levanta do trono e diz: não vai mais chover mesmo, porque eu conheço Elias, ele me conhece, eu converso com ele, ele conversa comigo, e ele fala, e eu assino embaixo. Quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Quer cantar e a igreja explodir em glória? Quer pregar e a igreja ser arrebatada? Tenha intimidade com Deus no campo espiritual. Tem gente que só pede para Deus quando está na hora do fogo. Ai, Jesus, me chamaram para trazer uma palavra, me ajuda, mas passou a semana inteira sem orar. Ai, Senhor, me chamaram para cantar um hino, mas passou o mês inteiro sem jejuar. Aí Deus, claro que Deus conhece cada um de nós, não confunde nenhuma oração, mas é só uma conjectura. Você, meu chapa? Quem é você, minha querida? Não te conheço, não conversa comigo, tu não tem relacionamento comigo, tu não tem intimidade comigo. Como é que tu queres que eu te use? Quer ser usado por Deus? Sinta o pulsar de Deus na sua alma. Sinta aquela lágrima quente que desce nos nossos olhos quando nós estamos em oração fervente. Você lembra? Você lembra daquela oração? Quando a gente está orando, às vezes numa luta, numa prova tremenda, não tem nem expressão no vocabulário, secou a garganta, e a gente só geme, aleluia, a gente só geme, e o Espírito Santo que está em nós, ele sai, mas ele fica, porque ele é onipresente. Ele passa esse teto, passa a atmosfera terrestre, entra no espaço sideral, vai até o terceiro céu, e ele mergulha em Deus. Ele prescruta em Deus e diz: Deus, está lá o teu servo, aleluia, está lá a tua serva, não tem uma palavra sequer, mas o que ele está tentando dizer é isso. E Paulo vai dizer que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa expressão quer dizer colocar o sentimento de Deus nos nossos sentimentos. É quando você tem intimidade com Deus e o mundo está desabando na sua cabeça, mas você sabe que só Deus tem a solução para o teu problema. E você dobra os joelhos, mesmo sem poder falar uma palavra, mas os teus gemidos, o teu balbuciar, o Espírito transforma em oração perfeita diante de Deus. E quando você está prostrado e o diabo está ao derredor dizendo: não vai mais para a igreja, não se levanta mais, não canta mais, não prega mais, e de repente você sente aquela lágrima mais quente, oh glória, aquela lágrima mais quente descendo no teu rosto. Quem ora mais do que meia hora por dia sabe que lágrima é essa que eu estou falando. E você levanta as suas mãos para os céus e começa a dizer: eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. E de repente o teu idioma se mistura com o idioma dos céus, e você começa a falar em línguas estranhas, e o diabo, nem anjo, nem demônio entende nada. O crente, quando está falando língua estranha, mas lá no céu que você está falando em mistérios com Deus, Deus está com o polegar dizendo assim: eu estou entendendo tudo, vou descer para te dar vitória, oh glória. E quando você vê, você está em pé, cheio da glória, cheio de força, cheio de vontade, porque o Espírito te ajudou a vencer as tuas fraquezas. Tenha intimidade com Deus, e tu nunca ficará prostrado diante de qualquer circunstância. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Desculpa passar do horário, pastor. Quem aqui nesta noite sabe muito bem
Porque cada um sabe de nós. Dá para cantar um louvor, pastor? Sabe muito bem. Pode usar esse aqui também. Ó. Sabe muito bem se o teu altar está em pé, está legal ou está quebrado. Você sabe. Você sabe. Todos nós aqui sabemos. E a pergunta é: você quer continuar como você está? Ou essa noite você quer ser restaurado pelo poder de Deus? Quem quer, corre para frente agora. Pastor, eu sinto que eu já fui mais fervoroso. Eu sinto que eu já orei mais, pastor. Eu sinto que eu já conversei mais com Deus, que eu já tive mais sensibilidade, percepção espiritual. Corre para frente, porque Deus vai responder a oração de Elias neste lugar. Olá, e andou vassuri mihai forda negerebias canta. Deus vai responder a oração de Elias aqui esta noite. Aleluia. Se tiver alguém aqui atrás, pode descer também. Aleluia. Deus está te chamando. Está quebrado o altar. E nós precisamos repará-lo, restaurá-lo esta noite. Pelos olhos da fé, feche os olhos. Vê as pedras jogadas ao lado da sua vida. Vê o seu altar cheio de cinzas. E você pegando as pedras e colocando no lugar. Jogando um pouco de argamassa e colocando no lugar. E colocando no lugar. Eu vou orar, depois os irmãos podem cantar. Colocando no lugar. Aí quando o altar está no lugar, vai orando, vai intercedendo, vai pedindo. Tem gente já chorando aqui na frente. Tem gente já falando em línguas estranhas aqui na frente. Aí nós vamos fazer a oração de Elias. Elias vai dizer assim: responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo conheça que Tu, Senhor, é Deus. E que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor. Consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O fogo de Deus desceu e queimou pedra. Você já viu fogo derreter pedra alguma vez, irmão? Eu nunca vi na minha vida. Mas o fogo de Deus derrete pedras. A pedra que está no seu caminho, a pedra que está no seu sapato, a pedra que está te impedindo de caminhar, hoje Deus vai derreter ela com o fogo dos céus. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Vai ser lindo o que Jesus vai ministrar na tua vida agora. Aqueles que realmente estão dispostos a sair daqui transformados, vai ser lindo o que Deus vai fazer na tua vida agora. Querido Deus e eterno Pai celestial, eu estou diante da tua presença nesta noite, Senhor. Tenho pregado a tua palavra como tu me mandaste neste lugar. Não reti uma vírgula sequer, Senhor, daquilo que tu me deste para compartilhar com o teu povo. E eu estou agora orando a ti, Senhor. Se essa palavra está no teu coração, para o coração da tua igreja, manifesta agora, Senhor, o teu poder neste lugar. Manifesta a tua glória neste lugar. Manda labaredas de fogo sobre este altar que estava quebrado, mas nesta noite, pelo poder da palavra, ele foi restaurado, ó Deus. Em nome de Jesus, agora Jesus manda o fogo que consome pedras, para tirar a pedra da incredulidade, da frieza, da indiferença do coração desses irmãos. Em nome de Jesus, agora Jesus, agora o fogo está descendo sobre o teu altar agora. Abra a sua boca e adore a Jesus. Quebranta o meu coração.
Toma-me conforme a tua palavra. Oh, glória. Enche-me até Coisa linda está acontecendo aqui, irmão. Jesus está restaurando vidas aqui. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, toca agora, Jesus, toca na vida dessa moça agora. Ela está se entregando diante de ti no altar. Restaura tudo aquilo que é vulnerável no coração da tua serva. Restaura ela agora, em nome de Jesus. Restaura, Espírito Santo. Restaura, restaura. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Levante as suas mãos agora para adorar, Senhor, para o seu último culto esta noite. Usa-me, Para o seu último culto. sonda-me, Senhor. Adore. Extravase as suas emoções. Deixa o Espírito tocar na tua alma. Quebranta